nosso último vídeo, falamos sobre a viúva endividada. Contamos aqui um pouco da história daquela viúva que estava vivendo em desespero, porque os seus credores queriam levar os seus filhos como escravos para pagar as suas dívidas. E na nossa mensagem de hoje, iremos falar um pouco do contexto da história daquela mulher que se encontrava endividada. Só que hoje iremos focar, falar um pouco da história do esposo daquela mulher, que ele faleceu e ficou com ela uma dívida muito grande. O nosso texto base de hoje, ele está em 2 Reis, capítulo 4, e em 1 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. 1 Reis, capítulo 18, segundo texto base. 2 Reis, segundo texto base. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Essa mulher, quando ela se viu ali em uma situação de aperto, ela lembrou do histórico que seu esposo tinha com Deus, de todas as coisas que aquele homem tinha feito, e ela ter chegado naquele tipo de situação, daquela forma aflita. Então, quando ela procura ali Eliseu, ela lembra Eliseu: olha, o meu esposo, teu servo, ele faleceu e ficaram comigo muitas dívidas. E meus credores, eles estão querendo levar os meus filhos como escravos. Mas olha, Eliseu, tu sabes que ele era muito temente a Deus. E naquele momento ali, passa-se uma reflexão. Talvez Eliseu tenha até lembrado de todos os feitos provavelmente daquele homem. Como esse homem, ele era um filho de profeta, aconteceu ali em Israel, naquele período anterior a esse episódio da viúva ter procurado Eliseu, que teve um casal ali chamado Acabe, que era o rei de Israel, e Jezabel. A Bíblia diz que esse rei Acabe, ele foi o pior rei, um dos piores reis que existiu em Israel. A Bíblia relata ali em 1 Reis que Acabe, até chegar o período dele, ele foi o pior rei. Um rei muito carrasco. E eles fizeram muita maldade para o povo de Israel. Fizeram muita maldade. Eles levantaram altares para outros deuses, para Baal. E Acabe, e os profetas passaram a ser perseguidos, os profetas de Deus passaram a ser perseguidos por
aquele rei, Elias e todos os profetas. Elias teve um período que ele teve que se afastar, ficar em uma caverna escondido por conta da perseguição. Eles fizeram muita maldade. Acabe e Jezabel fizeram muita maldade com o povo. A Bíblia relata aqui um fato que o rei Acabe, um certo dia, ele olhando ali perto do palácio, tinha uma vinha muito bonita de um homem chamado Nabote. E o Acabe, ele queria muito ter aquela vinha, queria muito. E ele chegou a fazer uma proposta para Nabote: olha, bora negociar essa vinha, eu quero essa vinha. E Nabote fala para ele: não, olha, isso aqui é uma herança de família, de geração em geração, não posso perder. E a Bíblia diz que o Acabe, ele ficou ali muito triste, muito deprimido devido Nabote ter recusado a proposta. E Jezabel, vendo que seu esposo, o Acabe, estava naquela tristeza, perguntou para ele o que tinha acontecido. E Acabe fala: olha, aconteceu isso assim, assim e tal. E Jezabel, ela cria ali uma lei, onde ela mesmo cria uma lei onde incrimina Nabote. Naquela lei, ela dizia que ele tinha errado e que ele deveria ser penalizado. E ela cria um decreto, e ali o Nabote, ele foi apedrejado, perdeu sua vida, um homem inocente, somente porque um rei queria a terra. Esse casal fez muito mal ao povo de Israel, muito mal ao povo de Israel. A Bíblia diz em Provérbios 29, versículo 2, que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. E a nação de Israel sofreu muito nesse período, desse governo de Acabe e Jezabel. E com a denúncia, como Elias, que era o profeta da época, ele fez algumas denúncias desse reino corrupto, desse reino que maltratava o povo, Elias passou a ser perseguido. Aqui nessa história tem muitas coisas que dá para ser contada, mas é muito tempo aqui para contar. Outro dia a gente vai falar um pouco mais aqui da história, desse contexto histórico aqui, desse período da história de Israel. E devido o profeta Elias está denunciando aquele reino corrupto, eles passaram a perseguir os profetas. Jezabel queria exterminar os profetas de Deus. Ali naquela época tinha uma escola de profeta. E então eles estavam sendo perseguidos e muitos foram escondidos. Esse homem aqui, esse personagem bíblico chamado Obadias, aqui em 1 Reis capítulo 18, relata aqui que ele escondeu 100 homens, 100 profetas. Ele escondeu de 50 em 50, porque a ordem de Jezabel e Acabe era exterminar, era destruir todos os profetas. E nisso, um ajudava o outro. Muitas pessoas ajudavam, escondiam, sustentavam o seu próprio dinheiro. Teve um período que Elias ele foi sustentado por corvos. E nesse contexto histórico aqui, o marido daquela mulher, ele também foi perseguido.
seu pai, que era profeta, também foi perseguido. Os seus parentes, que eram profetas, que viviam ali naquela escola de profetas, foram perseguidos por Jezabel e Acabe. Aquele homem, talvez ele tenha, alguns historiadores dizem que ele também adquiriu dívidas para proteger aqueles profetas. E em meio a toda essa turbulência, esse homem vem a falecer e fica ali a viúva endividada. E ela, em meio a todo aquele sofrimento, aquele aperto psicológico que ela estava passando com seus credores, lhe cobrando, ela lembra de todos os feitos do seu esposo. E ela chega ali com Eliseu, e uma das coisas que eu consegui observar nesse texto é que aquele homem, aquele marido daquela mulher, ele tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha um investimento lá no alto. Aquele homem, ele era um homem de um bom testemunho, e ela chega com Eliseu e ela afirma: olha, você sabia que o meu marido, ele era um homem de princípios, um homem de honra, um homem de relacionamento com Deus. Hoje em dia é muito raro assim, de se ver assim, muitas pessoas dando um bom testemunho. Aquele homem, ele não estava mais ali, mas a sua esposa estava ali o defendendo, mesmo depois de ele já ter morrido. Aquela mulher ainda contava um bom testemunho do seu esposo. Então, aquele homem, ele fez um investimento, não só terreno, ele contraiu dívidas, mas ele tinha um crédito assim, ele tinha um crédito com Deus. Aquele homem, ele tinha investido na obra. A sua dívida não foi uma dívida com ostentação, não foi uma dívida com fardo, não foi uma dívida com aquilo que não é pão. Então ele tinha, aquela mulher, ela sabia que o seu esposo tinha crédito. E em meio àquela turbulência, ela procurou o lugar certo. Muitas vezes, na hora das turbulências, ficamos ali meio atordoados e não sabemos o caminho certo, aonde procurar ajuda. E ela procurou ajuda no lugar certo. Ela foi até Eliseu. E lá, Eliseu pergunta para aquela mulher: o que é que tu tens? E ela responde a Eliseu: olha, eu tenho apenas um vaso, um jarro de azeite. As tradições falam botija de azeite. E Eliseu fala para aquela mulher: olha, volta para tua casa e consegue bastante vasilhas. Quando aquela mulher chega na casa dela, ela vê todas as vasilhas que ela tinha, já não eram muitas. E ela tem uma ideia: isso aqui está bom, eu consegui muitas vasilhas. Então ele fala para ela conseguir bastante vasilhas vazias, e depois que ela tivesse juntado o máximo de vasilhas, ela tinha que ir derramando azeite em cada vasilha dela. E aquela mulher, ela tem uma atitude, como eu falei, de ir na sua vizinhança, com todos os seus amigos, e conseguir mais vasilhas emprestadas. E ela sai, faz um mutirão com toda a sua vizinhança, juntando as coisas. E Eliseu diz para ela: conseguiu as vasilhas, te canta lá. Aquela mulher glorificando Deus.
agradecendo a Deus pelo seus filhos. Existe uma lei na época que se uma pessoa não desse conta dela paga com o trabalho forçado daquela pessoa ou dos filhos, servo ou escravo. E ela começa a glorificar a Deus pelo milagre. E quando acaba todas as vasilhas, ela volta lá para o vasilha e diz: olha, já está lá o azeite, muito azeite. Conseguimos o bastante, que seja o suficiente. E Eliseu fala para aquela mulher: vai, vende o azeite, vende tudo, paga a dívida, e o que sobrar sobrevive do resto. Paga a dívida, não deixe os seus filhos serem levados como escravos, como servos, e sobrevive. Como eu falei anteriormente, o marido daquela mulher, ele tinha uma história com Deus. Aquela mulher, ela defende o esposo dela mesmo. Ele já tendo partido, já não estando mais. Aquele homem, ele era o principal provedor daquela casa. Quando ele morre, sua esposa fica totalmente de... Aquela mulher, talvez ela tenha vendido tudo que sobrou. De repente ela foi falar, sobreviveu. Mas ela não tinha como trabalhar, porque tinha ficado só ali. O que restava para aquela mulher e os filhos era viver, talvez, dos rabiscos nos campos ali, do que sobrava das espigas quando existia ali a colheita. Que os rabiscos eram para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Talvez aquela mulher não tinha nem com quem deixar os seus filhos. Ela tinha. A nação de Israel estava vivendo uma crise muito grande, como eu já falei. Uma perseguição aos profetas. Estava tendo um período grande de seca, escassez de água. Nesse contexto histórico, passou muito tempo sem chuva, mas ela lembra de todos aqueles feitos daquele homem, do seu marido, e ela vai. Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus fala: não acumulai tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Em Mateus capítulo 6, Jesus fala em uma das suas pregações assim: mas acumulai tesouro nos céus, onde nem a traça e nem o ferrugem a destrói. Aquele homem, ele tinha um tesouro no céu. Talvez ele não tinha um tesouro aqui na terra, não tinha posse, ficou uma dívida ali para sua esposa pagar, mas aquele homem tinha um crédito no céu. A Bíblia diz Bíblia diz em Salmo 37, versículo 25, o salmista, ele fala que já fui jovem e hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, e nem os seus filhos mendigarem. O que fazemos aqui, que construímos, não somente aqui nesse plano terreno, mas no céu, é como se tivéssemos um certo crédito. O justo, ele tem um crédito
que ele não será desamparado, segundo aqui o salmista, no Salmo 37, e nem os seus filhos, e nem a sua descendência. O que fazemos aqui em vida é como se ficasse um crédito até para a nossa descendência, para aqueles que irão vir depois. Eu te pergunto, o que você tem feito para a obra de Deus? O que você tem feito de bom para o seu próximo? Tudo que fazemos aqui, iremos um dia talvez receber uma recompensa. Muitas vezes ela não é, de repente talvez tenha. A Bíblia diz que do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria. Aquela mulher ali, a Bíblia conta uma história que ela foi, na história diz aqui que houve ali um milagre. Houve um milagre. Que Deus, ele pode estar trazendo o teu milagre. Eu não sei o que você está passando, você que chegou até aqui nesse vídeo, que contamos aqui um pouco da história daquela mulher e contextualizamos aqui com a história dos profetas que foram perseguidos. A Bíblia não fala que o nome daquela mulher, não fala o nome do marido. Os personagens que falam aqui, que eu falei no texto aqui, falei apenas 5 personagens. O profeta Eliseu, o profeta Elias, o Obadias, falei da Jezabel e do Acabe. Mas o nome da viúva e do seu esposo não aparece o nome deles. Mas Deus inspirou pessoas, homens, para contar aqui essa história. Que essa história do azeite da viúva, daquela mulher que estava em desespero, talvez aquela viúva seja uma mãe de família hoje, desamparada, foi abandonada por Deus. Talvez seja uma mulher que perdeu o seu marido, que hoje se encontra numa situação de aperto, desempregado, faltando alimento do seu filho. Eu te digo que Deus, ele pode estar trazendo um milagre na sua casa. Não se desespere. Procure a ajuda no lugar certo. Em meio a esse tipo de sufoco, as pessoas às vezes elas se perdem, desespero, se entregam, não se entregam. Porque para tudo há uma solução. Deus tem uma solução. No nosso último vídeo falamos sobre negócio, pessoas que possam montar em um momento desse de sufoco e de desespero. Que o milagre muitas vezes começa daquilo que você tem lá dentro da sua casa. Como a viúva, ela tinha apenas um jarro de azeite. De repente você pode começar um pequeno negócio, uma coisa simples aí da sua casa. Na outra mensagem eu falo sobre esse assunto. Uma mensagem anterior que tem um outro vídeo aqui no nosso canal. A nossa mensagem de hoje falamos sobre o esposo da viúva do azeite. Contamos um pouco, contextualizando com a perseguição que o povo de Israel enfrentou no reino de Acabe. Falamos aqui da perseguição dos profetas e do milagre que aconteceu com aquela viúva. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal, dê um joinha, compartilhe com seus amigos, com alguém que esteja precisando de uma mensagem que nem essa. Fica com Deus. Nosso canal é
viver com honra. Meu nome é Fernando Aguiar. Fica com Deus. Um grande abraço